Neste vídeo eu vou tratar de um assunto que é vazamento no bloco do Fusca. Kombi e derivados é tudo igual. Muitas vezes acontece um vazamento e eu vou usar a expressão de prisioneiro puxado. O que eu quero dizer com isso? É quando o prisioneiro ele acaba puxando aqui, na hora que você aperta, ele puxa o parafuso, corre a rosca. E aqui já foi feito um serviço que você pode observar aqui. Esse estojo ele está mais pequeno do que esse aqui. Só que o que acontece? Eu não tenho um M8 sob medida. E aí então, o M8 que eu tenho aqui ele entra perfeitamente. Só que o que acontece? Aqui já não, ó. Ele até entra, mas ele está muito errado aqui. E aqui, ó, ele entra bem justinho. E por mais que eu não vou usar a bomba mecânica, mesmo que eu coloque aqui uma tampa para a bomba, vai ficar vazando. E aí começa a fazer aquela nojeira aqui de óleo vazando. O que eu vou fazer aqui então? Encher de solda aqui não é uma coisa que eu estou disposto a fazer. Então aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui essa bucha. Só que para essa bucha entrar aqui, eu tenho que ter algumas ferramentas. Começando por uma broca, depois um vira-macho para mim conseguir fazer a rosca e depois instalar a bucha aqui dentro. E o que eu vou fazer? Eu vou começar com a broca. A broca que eu vou usar aqui, ela vai ser uma de 10 milímetros. Então eu vou fazer um furo e depois eu vou passar o vira-macho para fazer a rosca. Muitos talvez não conheçam a bucha roscada, mas assim, é um artifício que funciona muito bem nos blocos de Fusca. Uma vez que a gente não está lidando com peça nova, com bloco novo. Então você se obriga. A medida interna dessa daqui e essa daqui é a mesma. Só que o que acaba acontecendo? Esse daqui, quando estoura, a gente procura usar essa daqui que é a primeira medida. E aí depois a gente passa para essa. Só que na questão de rosca, de fios de rosca, essa aqui ela é mais pequena. Então a gente já vai nessa aqui. Mas muitas vezes ainda é possível, dependendo do que você vai fazer, até colocar uma dentro da outra. Principalmente quando estoura um desses daqui grande assim. Aí você faz um artifício, claro que com outra medida de bucha. Ou às vezes você faz na outra medida e põe uma dessa aqui para você transformar para uma M8. Neste caso aqui, eu vou acabar usando essa outra aqui, essa maior. Até pela questão da durabilidade, porque essa aqui ela vai dar certo. Só que como ela fica muito, a parede muito pequena, não dá uma resistência tão legal. E dessa aqui também eu tenho só 3. E essa aqui eu tenho um monte. Que é o que tem dado certo. Uns prisioneiros que puxa muito no Fusca, geralmente é esse aqui, que fica aqui perto da polia. Ou esse outro aqui de baixo. São esses dois aqui que dá muito trabalho. E tem esse outro aqui também, que ele é bem ingrato. Ele fica bem aqui, ó. E às vezes também dá um vazamentinho por ele. E aí você fica tentando fazer algum artifício e não dá certo. Então, se ele puxa, não tem o que fazer. Tem que embuchar isso aí o quanto antes. Como eu não testei ainda essa carcaça, eu não sei se vai ter alguma outra bucha para fazer. Mas em todos os casos, o que vai acontecer? Eu vou fazer essa aqui que eu já estou vendo.
posteriormente tiver uma outra, daí eu faço uma outra. Aqui, a bucha por si só não entra. Tem situações que ela entra. Então, essa aqui ela não entra. E essa aqui quase entra. Só que ela não ficou legal. Se passar aqui um vira-macho, é bem provável que essa daqui dê. Mas eu vou nessa outra aqui. Para mim, vai ter a resistência que eu quero. Não que essa outra não tenha resistência, tá? Mas eu vou nessa daqui porque eu já estou acostumado a lidar com ela. Então eu vou fazer ela aqui. O que acontece? Você pode ter um prisioneiro sob medida e você pode ter buchas. Eu prefiro buchas, porque eu já tenho de quilo isso daí. Então se você de repente tem à disposição aí um prisioneiro sob medida, aí você vai no que você tem. Tá? Eu vou nesse aqui porque é o que eu tenho. O principal, que é o furo, eu já fiz. Só que esse aqui é um materialzinho que ele até é mole, mas ele é bem enjoadinho de você furar. Uma outra coisa que você tem que prestar atenção é que é o seguinte, ele tem que ficar centralizado. Então você tem que fazer um furo centralizado, porque senão se você faz torto, aí, por exemplo, assim, na hora que você for colocar o prisioneiro, aí ele vai ficar assim. Então, quanto mais centralizado você fizer, melhor. Agora eu vou fazer a rosca e eu vou usar uma ferramenta deste modelo aqui. Neste caso aqui é uma M12 por 1,5. E aí então eu vou fazer a rosca e aí que eu vou conseguir colocar a bucha. Então, por enquanto, eu estou fazendo aqui os ajustes. Neste caso aqui, eu passei o vira-macho até ele atravessar. Só que tem situações que você não tem espaço. Quando você não tem espaço, às vezes você se obriga a fazer uma marquinha, por exemplo, igual essa aqui na broca, para ela não ir tudo lá para dentro. Então você tem que ter alguns cuidados aí. Neste caso aqui, como não tem problema, então um já foi. Agora eu preciso passar o outro. Normalmente quando você compra vem 3. Esse aqui é o terceiro. E ele é mais para limpar ali as roscas. E o que você vai fazer? Então você tem que ir girando. O primeiro você tem que passar ele bem reto, bem centralizado. Quanto menos você errar no primeiro, é melhor. E aí esse aqui é o terceiro, então você vai um pouco para frente, um pouco para trás, aí é um jogo de paciência, tá bom? E aí depois, quando você tirar ele daqui, o que vai acontecer? Aí a rosca vai estar assim, bem feitinha, bem bonitinha. E aí então você vai conseguir fazer a instalação da bucha. Só que agora neste caso aqui, essa bucha pequenininha ela já não serve, ó. Ela já ficou folgada. Eu vou usar essa bucha aqui. Quando dá tudo certo, ela entra na mão. Só que aqui ainda ela ficou um pouquinho para cima. Então ela tem que descer um pouquinho mais. Eu vou fazer um jeito aqui para que ela consiga ficar para baixo, mas dependendo da situação, você pode cortar também aqui o pescocinho da bucha. Ela tem um pescocinho aqui, ó. Tá? Daí ela vai ficar para baixo. Jeito para fazer tem. Então você consegue fazer com que ela fique para baixo, porque se ela ficar para cima, como eu vou usar uma tampa aqui, vai ficar vazando. E é o que eu não quero. Eu já estou fazendo isso daqui já para evitar vazamento. E o que eu vou fazer? Então,
ela vai ter que ficar para baixo. Então o que eu fiz? Eu dei uma leve escariada aqui em volta e ela ficou para baixo. Então aqui eu tenho uma borda, eu tenho borda e ela ficou um pouquinho para baixo. Então ele não vai ter problema dela ficar erguendo a tampa aqui e me causando vazamento. E aqui está feito então a instalação da bucha. Para colocar ela, você vai e compra uma ferramenta que ela é muito cara. Material de construção normalmente tem. E é muito caro para você comprar. Mas vale a pena. É um parafuso com uma porca na medida. E aí você vai colocar o parafuso assim. De preferência no tamanho da bucha. Não precisa necessariamente atravessar, mas seria interessante que ele ficasse no tamanho da bucha. E aí você vem e coloca aqui a porca e só gira a porca. E ele vai para o lugar. E assim está instalado então. E feito o serviço. Isso aqui vai vedar. Isso aqui vai ficar vedado, tá plano igual aqui. E aqui eu tenho uma parede. Então vai ficar bacana e vai parar de ficar vazando aí. Esse outro aqui também é um que puxou o prisioneiro. Quando a gente fala puxar, é isso aí, ó. Ele vem com as roscas tudo junto aí no prisioneiro. E aqui dentro fica liso. Então é assim, ó, puxar as roscas. Nesse aqui a gente vai fazer também para parar esse vazamento aí, ó. E aí dá um vazamento por tudo aqui, ó. E não ter o que faça. Aqui também já foi feito. O importante é que ela fica para baixo, para não ter problema de ficar isso aqui levantado e depois você não conseguir fazer o ajuste aí da tampa. Que este motor aqui também está usando bomba elétrica, então aqui só vai uma tampinha vedando aqui e não mais a própria bomba de combustível. O princípio é isso, é só furar, fazer a rosca na medida da bucha e colocar a bucha. Muitas vezes você vai ter vazamentos, por exemplo, aqui na polia. Algumas vezes é só você apertar esses parafusos aqui. Às vezes eles estão puxados. Para resolver aí tem que abrir o bloco. Outras vezes é só aperto. Todo esse molhado aqui, que está aqui, foi por culpa que puxou esse aqui. Então a tampa aqui já não estava vedando 100%. E aí o óleo vai escorrendo e até pingar no chão. Então muitas vezes você resolve só com aperto. Outras vezes você precisa fazer bucha. Igual, por exemplo, no cabeçote. Entre o cabeçote e a camisa, muitas vezes é o prisioneiro que está puxado. Às vezes é só aperto. Então cada situação é uma situação. E neste caso aqui foi o prisioneiro que puxou. E eu já resolvi colocando uma bucha. Os prisioneiros de 6 milímetros normalmente são feitos com bucha. Eles não são feitos direto no bloco, igual os prisioneiros de 10 milímetros. Os de 10 milímetros é direto no bloco. E esses daqui eles são todos com buchas, que são iguais essas daqui. Essa aqui está lá no fundo, mas continua sendo igual. Então tem essas diferenças aí. Ah, mas eu tenho um bloco de 10 milímetros, quero passar ele para 6. Sim, é só colocar a bucha na medida,
apertar e tá pronto. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma e até um próximo vídeo.